E a tese marxista, que é entre nós, gente, ela não está desprovida de sentido, tá? Você pega a análise econômica dele, então ele divide a sociedade na burguesia, no proletário, entendeu? E aí, então, as duas classes se disputam parcelas da renda global, entendeu? Então, o que não é lucro vira salário, o que vira salário não é lucro, o que um ganha, o outro perde, e cada um puxa para seu lado. Isso que ele chama de luta de classe, não é? Então, francamente, digamos que a letra casa com a música e não é tão difícil você botar meio mundo para cantá-la. Tudo bem. Agora, você transferir esse quadro de raciocínio para aquilo que acontece entre homem e mulher, uau! Isso deixa o baile dançando uma pena. Sabe por quê? Porque patrão e operário, eles não se apaixonam. Homem e mulher, sim. E começa a complicar. Porque entre homem e mulher, a natureza opera. Você está entendendo? A química do amor se instala, pá, então, aí você faz a cabeça da mulher, você está prontinha, não está aí, danada sai, se apaixona, está feita, a teoria cai para baixo. Você está entendendo? É. Então, por isso que estou falando para vocês, sempre nós vamos ter que tirar a natureza da jogada. Se a natureza operar, a teoria desaba. Vocês estão percebendo? Tá. Então, no caso aqui, para tirar ela dos braços dele, eu tenho que transportar a mente para um lugar onde a natureza não opera, onde a biologia não se impõe e, sobretudo, onde o intelecto levita à vontade, sem nenhuma restrição natural. Você está entendendo? Ou seja, então, eu tenho que criar esse mundo, esse plano conceptual paralelo à realidade material, um plano blindado contra as cobranças da biologia, entendeu? Da química, da física, não é mesmo? É? E, sobretudo, olha bem, sobretudo entregue a glacial versatilidade do intelecto, dos neurônios. Porque se o hormônio entrar, aí a química do amor se instala e a teoria cai para baixo. Aí não funciona mais. Vocês estão entendendo? É importante vocês entenderem isso. E eu tenho absolutamente que tirar essa natureza. A natureza me atrapalha. Todo mundo tem que acreditar que não. É todo um construto cultural, entendeu? Não tem, vocês estão percebendo? Então, esse plano que eu vou ter que construir. E o Karl Marx, justamente, ele oferece um trampolim para esse tipo de alienação, digamos. E eu estou usando a palavra alienação assim no sentido etimológico da palavra. Isso vem de alius, em latim. Significa outro. Quando vocês leem uma obra, por exemplo, e vai citando, não é? Fulano et ali, não é? E outros, quando são uma obra coletiva. Então, que você fala alienação, a palavra aliures em português vem daí. É quando você tira a cabeça da realidade, você transporta aliures para outro lugar. É isso a alienação. Você está entendendo? Então, o Marx ele oferece um trampolim para essa operação. Na velhice, ele cansou de estudos econômicos. Você passar a vida falando de força de trabalho, mais-valia, produção, isso cansa, satura, pronto. E aí, então, ele mudou o foco da reflexão. E ele foi para a interação dialética entre família, propriedade e Estado. Pronto, ele partiu para outra. E ele começou a redação de um livro, mas ele morreu antes de terminar. Então, os toques finais ficaram para o amigo de sempre, o Friedrich Engels, que publicou o livro sob o título A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E é esse livro que a Kate Millett estava citando no parágrafo em questão. Tá.
Para encurtar a explicação, o Marx ele enxergava uma sociedade primitiva, onde não... É imaginário, vocês escutam bem, eu já andei no mundo, na África, eu nunca vi um trem desse, mas tudo bem. Ele botou isso na cabeça. Então, ele imaginava uma sociedade primitiva, onde não havia propriedade, se não havia propriedade, então não havia desigualdade, não havia desigualdade, não havia exploração, não havia repressão, não havia injustiça, não é? Então, uma espécie de paraíso terrestre, essa versão marxista. E aí, naquela sociedade primitiva, antiga, então, nesse estágio da evolução, todas as mulheres compartilhavam todos os homens, vice-versa, não era pronto. E aí eles não tinham muita consciência dos mecanismos de paternidade. E aí a prole tribal ficava aos cuidados da coletividade, pronto. Só que aí, com o passar do tempo, veio o pecado original. Então, o desenvolvimento das forças produtivas fez com que o homem ele se inteirou dos mecanismos da paternidade e ele quis o seu reconhecimento porque ele queria se apropriar da força de trabalho dos filhos. Esse é o marxismo, não é? Então, e naquela época a força de trabalho eram os braços. Então, pronto, ele queria se apropriar da barriga da mulher para pegar os braços dos filhos. Tá? E aí, então, ele se apropriou da mulher, não é mesmo? E dos filhos pela força física. E ele estabeleceu uma primeira forma de propriedade, então, sobre a mulher e sobre os filhos. Tá? O patriarcalismo é isso, a ideia do patriarcalismo, não é mesmo? Vocês têm que entender o seguinte, então, nessa visão, uma protopropriedade privada emerge da posse da mulher pelo homem, não é mesmo? E esse tipo de propriedade dá origem à primeira forma de autoridade, cujo modelo, então, vai se reproduzir em escala maior na sociedade pelo domínio de uma classe sobre outra, via controle dos meios de produção avalizado pelo Estado. Olha lá o raciocínio da mulher. Vocês estão entendendo? É para repetir. Vou repetir. Então, o homem se apropria da mulher. A mulher tem a barriga. Então, a mulher que reproduz os meios de produção, que são os braços dos filhos. Tá? E ele então, como na família patriarcal, origina-se uma primeira forma de autoridade política. Você está entendendo? Do homem sobre a mulher. E aí, então, esse modelo de autoridade ele vai se reproduzir em escala sociológica maior na dominação de uma classe sobre a outra por meio do controle dos meios de produção avalizado pelo Estado. Você está entendendo? Então, na realidade, a luta de classe que vai dividir a sociedade maior numa classe proletária e burguesa, é um macrocosmo do microcosmo familiar. Você está entendendo? Ou está muito complicado? Lá no fundo, sim? É? Então, beleza. Então, vamos dar mais um passo, então. Tá. Vocês entendem bem as implicações teóricas de uma crença dessa? Não, no plano da teoria revolucionária, vocês estão entendendo bem? Significa que eu não posso alcançar a utópica sociedade marxista sem classe, sem destruir a célula-tronco da desigualdade, da opressão, que é a família. Não tem jeito, vocês estão entendendo? Porque a família que é o elemento catalisador dessa exploração à escala macroeconômica. Deu para entender? Sim? Agora vocês estão começando a penetrar a ideologia de gênero. Não se trata de um empoderamento da mulher e coisa desse tipo, como eles estão passando para vocês. Não tem nada a ver, não, gente. É coisa distinta. Bom. Lá, vocês estão entendendo?
Posso continuar? Bom, beleza então. Então, olha bem o que o Marx fala aqui. Olha bem o que o Marx fala aqui. Agora estou no livro do Marx. Olha bem. A primeira divisão do trabalho se dá entre o homem e a mulher para a propagação da prole. Primeira divisão do trabalho é para reproduzir a espécie. E a primeira luta de classes a aparecer na história coincide com o antagonismo entre homem e mulher no casamento monogâmico. Você está entendendo? Se você tem uma divisão do trabalho, você tem uma luta de classe. Acabou. Na visão marxista. E a primeira opressão de classe coincide com a submissão do sexo feminino pelo masculino. Eu estou na lógica marxista. E agora vocês vão assustar um pouco. A família moderna está fundamentada na escravidão da mulher. É o Marx falando. A mulher casada difere da prostituta ordinária, porque a prostituta vende o seu corpo temporariamente como um trabalhador assalariado. Mas a casada o vende de uma vez para sempre como uma escrava. Genial. Gente, tentar penetrar esse universo mental é sensacional. Quer dizer, o homem chama a esposa de prostituta, caramba. Então, agora eu vou contar uma história para vocês. Não sei nem se o professor pode contar essas besteiras, mas quando era menino, na Alemanha, eu era estudante, eu tinha 19 anos, primeiro ano de faculdade. Moleque, só pensa em besteira. E aí, então, eu tenho um amigo, porque o Marx não funcionava. Filosofando e tudo isso, não dava assistência em casa, a mulher reclamava. Eu vi isso. O meu amigo me trouxe cartas, uma coletânea de cartas da mulher do Marx para a irmã dela, então para a cunhada do Marx. E aí, então, numa carta, eu lembro ter lido que ela contava que ela tinha levado um safanão do Marx. E a razão é porque ela cansou da inatividade do marido e chegou nele e falou: Carla, ou me acontece alguma coisa com você ou vai ser com outro. Mas, entendeu? Ué, tudo bem. Aí Marx era filósofo, você tem que ser muito filósofo para você aceitar uma chifrada sem reagir. Aí reagiu. Não, tá. Então, eu estou contando isso para vocês, para vocês entenderem que o homem ele não tinha um relacionamento normal com a mulher. Se você escuta bem, gente, eu jamais poderia pensar isso da minha esposa. Se você tem um relacionamento romântico, uma coisa desse tipo, claro que você não vai falar que a tua esposa é uma prostituta. É porque ele é um cara atrapalhado, porque não tinha uma vida normal, não é mesmo? Mas ele fala isso. E não é que as feministas me botam uma ideia dessas na cabeça, pior. É mesmo. Então, veja bem aqui. Então, veja bem. Então, o que nós temos até agora é o seguinte, então. Porque nós estamos no raciocínio analógico. Então, o que o marxismo fala? A burguesia explora o proletariado via controle da produção avalizada pelo Estado. Concordam? Então, a libertação do proletariado ele passa pela luta de classe, pela destruição do Estado, que segura essa estrutura, não é mesmo? E pelo controle da produção, vão recuperar os meios de produção. Não é mesmo? Não é isso a ideia marxista. Aí vem a feminista e me fala assim, beleza, então o homem explora a mulher via controle da reprodução, avalizada pela família patriarcal monogâmica. Então, a emancipação feminina ela implica a luta de sexos, a destruição da família patriarcal e a recuperação do controle da reprodução. É por isso que tem esse papo, meu corpo, não é mesmo? Então, não é mesmo? Eu que vou controlar, a mulher então vai controlar a reprodução.
Tá certo? A caminhada aí. Estamos um pouco longe do mundo real, mas isso se torna real na cabeça delas, evidentemente. Tá? É muita pancada para a sua cabeça de uma vez, ou vocês aguentam mais uma surpresa? Mais uma surpresa, vocês querem? Então tá, mas vocês vão ter que tomar aspirina para essa, porque dá dor de cabeça. Ó, presta atenção, gente. Aí, então, vamos lá. Convencidas que a primeira luta de classes se confunde com a luta de sexos, as feministas elas vão introduzir uma dimensão marxista que a ciência política chama de cultural, justamente para indicar essa intenção de mudar a sociedade, não pela força das armas, mas pela indução de novas maneiras de pensar. Você está entendendo? Esse que é o marxismo cultural. Tá. E a Sulamita Firestone, essa daí, a segunda, é que vem, então, com mais uma ideia. Essa foi genial. Ela resume o marxismo cultural dessa forma. As feministas devem questionar não apenas toda a cultura, mas ainda as formas em si de organizar a cultura. A coisa vai longe. Numa palavra, o conceito de gênero, para ela, é uma ferramenta para a construção de um novo ser humano. É uma coisa que transcende o sexual, a sexualidade. É um prisma filosófico geral. Você entendeu? É um modo de ver a realidade social, cultural, política, não é mesmo? E é nesse vasto campo que vai se desenvolver a guerra das ideias. A Firestone, que olha bem como que ela gostava da maternidade, então, ela qualificava a gravidez de coisa bárbara, e vocês me perdoam a grosseria, eu estou citando ela, tá bom? Não sou eu que falo assim, não. E ela estimava que parir equivalia a cagar uma abóbora. Eu estou tirando do texto dela. Então, ela escreveu um livro chamado Sexual Dialectics, ou seja, dialética sexual, onde ela aplica a dialética marxista ao estudo da sexualidade. Tá. E onde ela propõe uma revolução para arrancar a família biológica pela raiz. Eu estou citando ela. Você está entendendo? Não sou eu que estou interpretando, estou citando. Em inglês é uproot. Uproot significa extirpar. Tá certo? Isso que ela propõe, então. E isso, segundo ela, seria a única maneira de aniquilar a tenha da exploração. Se você não eliminar, não destruir a família, então se não destruir a desigualdade, não destruir a exploração, e a coisa vai. Vocês estão percebendo? Tá. É bom, assim, eu insistir que eu estou lendo o que ela escreve. Não é mesmo? E eu estou dando para vocês a palavra exata em inglês, para não ter dúvida, se alguém entender inglês, é a palavra uproot. É extirpar a família. Então, você vê que, vamos dizer, ela... inclusive, ela não conseguia negar a natureza, porque se ela falava em extirpar a família biológica, então ela reconhecia a realidade da família biológica, evidentemente, não é mesmo? Tá. Mas nem por isso, ela mandava simplesmente desprezar o que atrapalhasse os devaneios dela. Ela falava o seguinte: diversamente das classes econômicas, as classes sexuais têm origem diretamente na realidade biológica. As diferenças reprodutivas naturais entre os sexos conduziram diretamente à primeira divisão do trabalho, com base no sexo, a qual está na origem de todas as divisões posteriores em classes econômicas. E aí ela fala o seguinte: mas a natureza não é necessariamente um valor humano. A humanidade já começou a superar a natureza.
não podemos mais justificar a manutenção de um sistema discriminatório de classes sexuais fundamentadas em sua origem natural. Vocês estão entendendo bem o rumo da mulher. Hein? Tá. Só que, essa daí era meio visionária, ela até propunha, frente à injustiça da mulher arcar sozinha com a gravidez, ela propunha greve de sexo, parar a produção para forçar a invenção de tecnologias laboratoriais de quê? Então, de gestação. Não, tudo bem. Ela foi longe. Mas ela chegou com mais uma ideia chave para entender a ideologia de gênero. E agora nós vamos para essa diversidade sexual. Então, dizer, olha bem o que a mulher me traz a mais. Tá. Olha bem. Assim como a eliminação das classes econômicas exige a revolta da classe dominada e a tomada dos meios de produção, a eliminação das classes sexuais exige a revolução da classe inferior, ou seja, a mulher, e a tomada do controle da reprodução. Isto é, requer a restituição à mulher da propriedade sobre o próprio corpo e o controle feminino da sexualidade humana. Olha bem. É aqui que vem a ideia genial. E da mesma forma que o objetivo final da Revolução Socialista não era apenas a eliminação do privilégio da classe dominante, mas a eliminação da própria distinção de classes econômicas. É isso que Marx fala. Você está entendendo? O que o Marx fala? Ele fala o seguinte, não adianta muito. Sejam quais forem os avanços do proletariado e os recuos da burguesia, sempre haverá injustiça e desigualdade enquanto subsistirem classes. Então, por isso que ele propunha uma sociedade sem classes. Estamos de acordo? Enquanto houver classe, então haverá injustiça. Eu quero uma sociedade sem classe. Era isso a ideia marxista. Aí, então, vem a Firestone e ela fala o seguinte, assim também, o objetivo final da revolução feminina deve ser, diversamente, o objetivo do primeiro movimento feminista, não apenas a eliminação do privilégio masculino, mas a eliminação da própria distinção sexual. Aham. Tá. Aí que tá. Aí que vem essa história, então. Porque, ok, enquanto houver diferenças de classe, fala o Marx, haverá desigualdade. Então, eu quero uma sociedade sem classe, sem proletário, sem burguês. E a Firestone, como ela tem um raciocínio analógico, então ela fala o seguinte, enquanto houver distinção de sexos, masculino ou feminino, aquele binário não é clássico, tanto faz, independente dos ganhos da mulher, das concessões do homem, enquanto houver essa divisão de sexo, haverá injustiça, haverá desigualdade. Então, eu quero uma sociedade sem sexos. Eu quero uma sociedade sexualmente indiferenciada. Você está entendendo isso? Eu sei que pode parecer incrível para você. É tanto que eu custei a acreditar o que eu estava lendo, mas é isso que elas falam. Então, é aqui que nós vamos para a cultura de diversidade sexual, a sexualidade fluida da proposta gay, LGBT, você está entendendo? Porque enquanto você tiver demarcação de classes, de sexos, então há injustiça, não é mesmo? E eu queria, antes de soltar vocês, porque agora já está na hora, não é? Só para terminar, porque aí à tarde vocês, agora é quantas horas? 11h09. É isso? Tá. Então, não vamos marcar um horário para a tarde, mas deixa só terminar uma ideia. Concentra mais 10 minutos. Porque eu vi aquele John Willis defender essa ideia uns dias atrás, então está no ar, o perigo está chegando. Então, o que ela fala, a Firestone?
Porque como a ideia dela é o desmonte da família, se eu quiser desmontar a família, eu tenho que desmontar o cimento moral da família. Porque a família não se sustenta sozinha, ela tem um cimento moral. Por exemplo, a fidelidade entre os esposos, a família não permite o incesto, não é? Então, você tem toda uma moral sexual que cimenta a família. E aí ela chega com essa ideia, eu não vou ler o trecho que está um pouco comprido, mas a ideia é o seguinte: já que nós não queremos mais a família, nós não precisamos mais das formas da moralidade que sustentam a família. Pelo contrário, nós temos que destruir isso. E aí, então, ela começa a pregar o incesto e a pedofilia, porque é justamente isso que... Você está entendendo? Ela começa a justificar isso. E aí, não é que ela prega a pedofilia abertamente. Não é isso. Ela prega a liberdade sexual da criança. Vocês estão entendendo? Você chega ao mesmo resultado, evidentemente. E eu vi o John Willis com esse tipo de papo, uns tempos atrás. É isso, então, que nós estamos querendo levar para a escola. Se tratava dos planos nacionais de educação e tudo aquilo. Tá. Para essa ideologia, eu criei meus filhos, por exemplo, numa moral sexual judeu-cristã. Então, é o que o Ocidente faz. O Ocidente tranca a sexualidade, digamos, no armário moral judeu-cristão. Então, a sexualidade se exerce dentro de um modelo familiar particular, não é mesmo? E esse modelo familiar é que deu a base, a sustentação e o equilíbrio para a maior revolução científica, cultural, filosófica da história. Toda a cristandade, caramba, não é coisa que se joga fora. Estamos de acordo? Então, esse modelo de família tem uma função civilizatória, evidentemente. Quer dizer, eu já andei lá na África em povos que tinham uma moral sexual talvez mais solta e tudo isso. Beleza, eles vivem, mas não conseguem construir uma civilização dessas em cima desse modelo de família, evidentemente. Então, o que eu estou querendo falar é o seguinte: isso tem uma função. Um modelo de família tem uma função. É isso que a ideologia gay agora quer escancarar as portas do armário e vai saber o capeta que vai pular das gavetas. Senão a gente não sabe muito bem onde que a gente vai com essa história. Tá. E aí, então, aquela Firestone, ela, aliás, essa ideologia em geral, e o que pensa também o John Willis quando ele defende isso, é o seguinte: que eu estava falando, eu eduquei meus filhos, e vocês também, nessa moral judeu-cristã. Então, para nós, a civilização, ela como que eu vou dizer assim? A civilização ela consiste justamente em encaixar os instintos primários, primitivos, em comportamentos socialmente operacionais. Você educa seu menino a não correr e agarrar as meninas e tudo isso, ele tem que ter regras, disciplina, não é mesmo? Isso que faz a civilização. Mas para essa ideologia, essa educação judeu-cristã, ela não é educação, ela é castração. Ela é que reproduz os mecanismos reprodutores da opressão. Porque se uma pessoa, segundo eles, se uma pessoa é sexualmente inibida, ela é inibida em tudo. Então, é uma pessoa submissa. Então, a moral, a educação cristã, ela vai reproduzir os mecanismos da dominação. Você está entendendo? Portanto, você tem que detonar isso. Por isso que você não pode mais deixar a educação sexual para as famílias, tem que passar para o Estado. Aí que botar nos planos educacionais de educação. É isso o significado de tudo aquilo. Vocês estão percebendo? Então, a coisa vai longe. Tá?
Se você pega, por exemplo, você pega toda essa escola de Frankfurt, nós vamos falar sobre isso à tarde, eles analisam o que eles chamam de mitos cristãos. Eu vou colocar entre aspas. Então, por exemplo, eles pegam o mito da Virgem Maria. Então, se não me engano, pastor, você me corrige se eu estou errado, mas assim, Deus nasce de uma virgem porque ele não pode carregar o pecado original, não é? Me parece que é isso pela linhagem. Se fosse uma linhagem humana, então, tudo bem. Se eu estiver errado, você explica melhor. Mas o que é que eles falam? Não é assim. A Virgem Maria, o mito de uma mulher virgem é porque você tem que vender um modelo feminino submisso, então, sexualmente inibida. Então, o recato feminino é um fator de dominação. A mulher vai ser submissa. Você está entendendo? E assim, eles raciocinam dessa forma. Então, gente, é uma viagem fascinante, tá? Nós vamos continuar isso à tarde. À tarde vocês vão assustar um pouco mais, porque nós vamos ver o que essa daqui fala. E essa é genial, a Judith Butler, tá?